E aí, fiel? E vamos aqui com mais um vídeo no canal, neste finalzinho de domingo, trazendo esse pós-jogo do Timão que empatou o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena pelo placar de 0-0. Estou trazendo um corte do Fechamento Sport TV, onde Rizek e bancada analisam esse empate do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Bom, é isso, né? Passamos a... né? Já vamos ter o Fernando Diniz ao vivo. Segundo jogo dele, alguma coisa de novo já deu pra notar? Acho que ele demorou pra mexer hoje. O jogo tava pedindo... Eu chamei um elogio, já veio... Ana é... Não, eu acho que assim, eu até olhei, tava 22 minutos, o time ele não tinha feito alterações ainda, e o Corinthians estava sofrendo ali pelo lado, né, do Alan principalmente, estava bastante desgastado, e eu acho que faltou ele colocar o Carrijo um pouco mais mais rápido no jogo para ajudar na marcação, porque o Kaique estava sofrendo, a lateral estava sofrendo, e ele demorou, na minha opinião, para mudar. Né? Eu acho que ainda assim, eu penso que o Corinthians conseguiu se defender bem. Claro, lógico. Primeiro com 1 a menos e depois com 2 a menos. Quantas chances assim? Se defendeu bem ou o Palmeiras não conseguiu envolver um time com 2 a menos? Não, o Palmeiras não conseguiu porque o Corinthians se defendeu bem. Defendeu bem. Até porque o Hugo fez do Palmeiras. Foi. O Hugo foi o melhor em campo. Mas a defesa principal dele foi no Gabriel Paulista. Um foi um chute de fora da área, acho que do Maurício. Exato. Eu achei, claro, e outra tirar quase gol contra dos marcadores, eu achei incompetência do Palmeiras, assim. Criou pouca jogada, articulou pouco, mas é assunto para outro momento. Diniz fala ao vivo na Neoquímica Arena. Mais um louco pro bando. Vamos ouvir. É Diniz. Primeiramente, boa noite. Na minha versão, eu que cheguei já estava tendo a confusão. Do que eu vi, teve aquele empurra normal de futebol, que acontece quando tem essas brigas de encontro de túnel, toda hora acontece, né? Tipo de confusão. Podia criar um protocolo para poder já separar, ter esse encontro, porque é no Maracanã, é aqui, é no Allianz, é em tudo quanto é lugar. Se encontra, os jogadores passam muito próximos um do outro e esse tipo de empurra acontece. O que eu vi foi empurra, onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi, os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Em relação ao jogo, que é o que importa, mais do que isso, na minha opinião, mais do que isso, porque pelo que eu estou sabendo, não teve nada de violência no negócio. Foi alguma coisa, essas confusões que eu disse anteriormente. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcados, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então, o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. E a gente ainda teve talvez a chance mais clara do jogo, mesmo com dois jogadores a menos. Então, o time está de parabéns. Aprender com o que aconteceu hoje no sentido positivo, que a gente consegue ser competitivo até mesmo com 8 jogadores, e aprender também a não ter jogador expulso, porque acaba fazendo muita diferença. Boa noite, Fernando Diniz. Imagino que os companheiros vão fazer perguntas sobre o jogo também, mas queria que você falasse um pouco da situação dos lesionados, né? Você bateu muito na tecla de ponta, do Caio César e do Memphis Depay também, como que eles estão para a sequência do Corinthians aí na temporada. Obrigado. Os dois estão em processo de recuperação. O Memphis ele fez de tudo para jogar esse jogo, mas não reuniu condições para isso. E o Caio César está no processo de evolução, mas eu não sei te precisar a partir de qual jogo ele vai estar à disposição para mim. Diniz, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você falasse, por favor, sobre o lance do André, como você viu esse lance, se ele se assemelha ao lance do Alan ou se você acha diferente, e como que você fez taticamente para arrumar o time, porque você prepara o time de um jeito para pegar o Palmeiras e de repente você perde um dos principais jogadores do meio de campo. Como é que você conseguiu arrumar o time depois disso? Então, para ser bem sincero com você, eu não vi o lance na televisão ainda, eu não vi pela câmera o que aconteceu. Eu não posso te falar se assemelha ao Alan pela minha visão, porque eu não vi, de fato eu não vi.
Eu não sei, então eu não posso te responder sobre isso. Em relação à parte tática, a gente tinha uma consistência tática do time para marcar com 2 linhas de 4 hoje, os dois na frente, o Garro e o Yuri. Com a saída do André, a gente ficou com um jogador a menos, a gente preservou a linha de 4, a gente colocou o Garro, que eu acho que a notícia boa para vocês é que o Garro, ele não precisa jogar só de 10 ou marcar só de 10, ele conseguiu marcar muito bem pelo lado. E eu cheguei aqui faz pouco tempo, mas eu tive algumas conversas já com o Garro. Então ele já jogou em outras posições, tanto na Argentina, na categoria de base, mesmo no profissional. Então hoje ele conseguiu cumprir uma função bem diferente e bem, né? E acho que o time, repito, está de parabéns. E depois, quando teve a segunda expulsão, a gente fez 2 linhas de 4. Eu acho que o Yuri é um jogador também que precisa ser exaltado muito, porque ele foi para a função do Garro. E é um jogador muito forte e muito dedicado, que eu queria marcar, mas não queria perder totalmente a chance de tirar o time de trás com um pouco de força. Então, enquanto o Kaique aguentou, preservei ele, mantive no jogo. E aí, quando eu vi que o Kaique tinha dado tudo, já não estava mais aguentando, eu coloquei o Jesse. E o Yuri é um jogador muito diferente, muito bem dotado fisicamente, que conseguiu cumprir a função tática de marcação e nos lances que a gente teve a oportunidade de sair com um pouco de velocidade, ele conseguiu ajudar. Aqui Diniz, Rafael Esgreles, Energia 97, tudo bem? 11 contra 11, uma coisa que não acontecia com o Dorival, eram jogadores que ficavam muito distantes um do outro. E o que deu para notar eram jogadores aproximados. Por exemplo, a bola foi para o lado esquerdo, tinham pelo menos 5 jogadores do Corinthians aproximados, e logo depois a bola era invertida da esquerda para a direita para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer, essa troca de passes, essa associação de um lado do campo e a inversão rápida para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer ainda mais, porque antes o Corinthians ficava muito espaçado dentro do campo. Isso é o pouco que você conseguiu trabalhar nessa transição da defesa para o ataque? Não, certamente é uma característica de um jogo que eu proponho, de aproximação, de inversão de corredor. Não necessariamente precisa aproximar sempre para ter inversão de corredor. E o Corinthians, na verdade, vivia um momento de instabilidade, mas esse mesmo Corinthians que teve esse momento ruim, esses 9 jogos sem vencer, ele foi campeão recentemente de 2 campeonatos, né? E eu tive a oportunidade de jogar contra, era um time bem treinado. Mas é uma tendência da gente jogar de maneira associada e variar o jogo. Hoje a gente saiu jogando curto, saiu jogando longo, saiu com aproximação de um lado do outro, como você mesmo disse, teve aproximação por dentro no corredor central também. E a gente tem que ir com o tempo que a gente tem, que a gente praticamente não tem tempo. A gente meio que tem que inventar tempo para poder treinar nas condições que está o calendário até a parada da Copa. Mas todo momento que eu tive com eles, eu treinei. Eu treinei no campo, que deu, treinei no vídeo, eu fui colocando as ideias aos poucos e também fazendo uso de uma manutenção do bom trabalho que deixaram por aqui. Diniz, boa noite. Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Já aconteceu isso. Antes de ir para a entrevista, a gente estava debatendo sobre mudanças do Diniz. Ele deu 2 treinos, né, gente? 2 treinos. Então as mudanças são peças até aqui. O Garro volta a ter um protagonismo com ele, pelo menos ele vai tentar, como já foi na Argentina, veste a faixa de capitão, ele era reserva com o Dorival. Hoje, inclusive, ficou no campo até a segunda expulsão, ou seja, Garro passa a ser um jogador-chave. E marcando, né? Como ele mesmo disse, como o Diniz. Claro, é uma marca do Diniz, trazer esses meias habilidosos, por onde passou, sempre teve esse cara, né? Então, assim, é um resgate do Garro e a aposta no Kaique, titular pela segunda vez. Então, acho que falar de ajustes táticos com 2 treinos eu não vou falar, mas essas 2 peças são claramente as primeiras digitais do Diniz, né, à frente do Corinthians. É resgatar um pouco da autoestima também dos jogadores. O Diniz tem um papel importante nessa questão, né? A gente falou no comecinho aqui da sequência de jogos sem vencer, perde força dentro do estádio do Corinthians. O Diniz tem esse papel motivacional. Quando ele fala do Kaique, eu vi a declaração dele sobre o Kaique, ele já acompanhava o Kaique em outros momentos. Quando ele era treinador do Fluminense, num jogo que ele fez com o Kaique, jogou bem. Kaique parece que jogou futebol com os filhos. E contra o Vasco também.
Então, assim, o Diniz, ele tem esse olhar para os jogadores mais jovens com potencial, né? Então, assim, o Corinthians tem uma preocupação, porque normalmente o começo de trabalho do Diniz, por causa do jeito que ele trabalha e o jeito de jogo dele, demanda um certo tempo, né? E aí, quando você olha para a classificação e vê o Corinthians a 1 ponto da zona de rebaixamento, isso eu acho que é um motivo de se preocupar, mas que aos poucos ele vai... Na semana passada a gente falou aqui sobre qualidade técnica do Corinthians, quando o Corinthians não tinha decidido o treinador ainda. Eu tinha levantado o nome do Vojvoda aqui por causa da amizade com o Marcelo Paz e do conhecimento e tal de trabalho. E aí era a Calandrini que estava aqui, né? A gente falou, pode ser o Diniz. E aí a gente falou, cara, individualmente eu acho que o Corinthians tem jogadores com qualidade para fazer o jogo que o Diniz gosta. Também acho. Mas isso vai demandar um certo tempo. Deixa eu contar o bastidor, a gente estava debatendo aqui domingo. Aí surgiram esses 3 nomes que a gente especulou, pra você ver como o futebol brasileiro é óbvio. A gente começou a especular. Vojvoda, Tite, Diniz. Na madrugada recebo uma mensagem de uma pessoa importante do Corinthians. Não será Tite nem Vojvoda. Eu falei, vai ser o Diniz. 9 da manhã, a ideia bateu a porta do Diniz. Né? 9 da manhã da segunda-feira. 1h30 da tarde estava fechado. Foi muito rápido e ele assinou no fim do dia. Foi muito rápido. Eu acho só que o Corinthians, como instituição, vai se arrastar no Brasileiro. Já foi assim no ano passado. O Diniz pode até tentar mudar isso e vai ser competitivo nas Copas, porque tem sido assim nos últimos anos o recado da instituição. Vai se arrastar no Brasileiro. Não estou dizendo que eu acho legal, não. Né? Mas foi os últimos anos... Eu não acho que vai se arrastar no Brasileiro. Deveria trabalhar para mudar isso. Que vai se arrastar, corre um risco. Não, se arrastar eu digo, vai ficar ali em Sul-Americana, tal, não vai chegar na parte de cima da tabela. O Corinthians tem que fazer um campeonato competitivo, não importa onde ele vai chegar no Campeonato Brasileiro, ele não pode entrar naquela que entrava com o Ramon Dias de vai jogar a Sul-Americana, agora é a Libertadores, vai pensar na Copa do Brasil e fazer um campeonato medíocre por mais um ano, 24, 25, 23, não tem cabimento o Corinthians com o investimento que tem, uma das maiores folhas, um bom elenco, o elenco do Corinthians não é um elenco ruim, e com um treinador que não abre mão de jogador, fazer um campeonato medíocre como tem feito, o Campeonato Brasileiro, e eu vou te falar, desses times que estão aqui, todos estão onde merecem estar, porque ninguém está jogando bem desse lado da tabela. Eles estão começando a reagir agora, o Cruzeiro começou a reagir, o Santos começou a reagir, então todo mundo que está aqui merece estar desse lado. Agora, no caso específico do Corinthians, tem o elenco e tem obrigação de fazer um Campeonato Brasileiro para buscar a vaga na Libertadores do ano que vem. Só estou dizendo que não acredito que ele vá no Brasileiro, sim, ter uma super campanha. Eu acho que ele vai ficar ali numa zona intermediária. Mas qual que é a realidade? Qual é essa super campanha? Campeão ele não vai ser, mas ele precisa buscar uma vaga na Libertadores. Eu acho que dificilmente ele vai brigar por vaga na Libertadores via Brasileiro. E ele vai acelerar nas Copas. É só uma suposição do que eu acho que vai ser da instituição. Porque o ano passado foi assim, né? E o Corinthians acabou ficando satisfeito. Foi assim por acaso, né? Porque começa a patinar. O cenário ideal é terminar até a Copa, na primeira parte da tabela. Tem o tempo de trabalho do Diniz, aí volta, né? Janela, enfim. Aí você volta de repente. A janela do Corinthians não é pra trazer gente. Mas aí às vezes você volta com um pouquinho mais de força e com entendimento do mais que o pra Diniz perder pensa do que como pra... jogo. E esse mês, gente, é o mês em que começa a ser disputada simultaneamente Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então é o mês onde as escolhas começam a se clarear para os times, né? O Corinthians jogou quinta-feira na Argentina, jogou hoje com o Palmeiras, vai jogar quarta-feira de novo. A primeira fase termina antes da Copa. Libertadores. Então, primeira fase papum. Sim, é o mês em que os clubes vão ter que... Quando você tem elenco do Palmeiras e do Flamengo, você vai com tudo. Até o Flamengo fez escolhas, mas os elencos permitem que você seja forte em todas. Eu acho que não é a realidade do Corinthians, brigar nas 3 frentes. Eu acho que ele vai acabar fazendo escolhas, mas... Não pode gostar de estar ali. Não, claro que não. Porque chega uma hora que o bicho pega, porque o fim de semana tá jogando contra o Vitória, lá na Bahia. E uma coisa... E será que ele vai com o time titular? Porque, olha só, quinta na Argentina, hoje titular, quarta-feira vai ser titular. Quinta é na Neoquímica, né? É na Neoquímica. Mas o que pesa mais, ir bem nas Copas ou ser rebaixado? Então, mas olha a situação, não dá para questionar se o Corinthians vai por titular no Campeonato Brasileiro. Eu acho. Não dá para brigar. A questão a um ponto da zona do rebaixamento. Abel, porque jogaram quinta, jogaram hoje com 2 a menos, vão jogar de novo no meio da semana Libertadores, aí veio o Vitória fora, só se os caras aguentam. Mas vai ter que segurar o Rojão, porque, os últimos 2 jogos o Corinthians fez 1 ponto em casa. Sim. Então, isso vai pesar muito e não dá para brincar com o brasileiro. E por isso que eu acho que o trabalho do Diniz, eu acho que o time é bom, tem bons atletas, o time vai melhorar, mas
o Diniz vai ter que trabalhar o mental desses atletas. Porque o time de hoje foi o mesmo, né? Foi. Da coisa. Mesmo time. Então ele vai e trabalhar o mental, porque time. ficar ali embaixo, a pressão é absurda. Não é um time que deveria estar ali. E a gente notou nesse último jogo aqui, no jogo que a gente está comentando, que os jogadores estão precisando de um ajuste aqui. Não é nem no jogo. E se não fosse o Yuri Alberto perder aquele gol, o Diniz é carregado hoje. Assim, se não fosse o Carlos Miguel, calma também. Aí ia mascarar a realidade, né? Se fosse o Carlos Miguel... Bom, quem começou a acordar já tinha vencido na estreia, né, do Arthur Jorge, tinha derrotado o Vitória em casa, mas foi atropelado no meio...